entre o azul e o cinzento. Os chakras parecem vórtices feitos de uma rede de luz, exatamente como o resto do corpo etérico. Podem perceber-se todos os órgãos do corpo físico, mas eles são formados dessa luz azulada cintilante. Como no sistema de energia da folha, a estrutura etérica monta uma matriz para as células crescerem, isto é, as células do corpo crescem ao longo das linhas de energia da matriz etérica. E essa matriz está lá antes que as células cresçam. Se pudéssemos isolá-lo e olhar apenas para ele, o corpo etérico pareceria um homem ou uma mulher feitos de linhas azuladas de luz em constante cintilação, de um modo que lembra o Homem-Aranha. Se você observar os ombros de alguém a uma luz enevoada, diante de um fundo inteiramente branco, ou inteiramente preto, ou azul escuro, verá as pulsações do corpo etérico. A pulsação sobe, digamos, ao nível do ombro e, em seguida, desce pelo braço, feito uma onda. Se você olhar mais atentamente, parecer-lhe haver um espaço vazio entre o ombro e a luz azul enevoada. Depois, verá uma camada de névoa azul mais brilhante que se dissipa aos poucos, à medida que se afasta do corpo. Mas atente para o fato de que, assim que você a vir, ela terá ido embora, porque se move muito depressa. E terá pulsado pelo braço abaixo quando você olhar pela segunda vez, a fim de certificar-se. Tente de novo. Se o fizer, conseguirá captar a pulsação seguinte. O corpo emocional, segunda camada. O segundo corpo áurico, figura 7 a 8, ou o corpo mais fino que se segue ao corpo etérico, geralmente chamado de corpo emocional, está associado aos sentimentos. Segue aproximadamente os contornos do corpo físico. Sua estrutura, muito mais fluida que a do corpo etérico, não duplica o corpo físico, mas parece feito de nuvens coloridas de substância fina centímetros contínuo movimento. Estende-se a uma distância de 25 a 75 centímetros do corpo. Esse corpo penetra os corpos mais densos que ele envolve. Suas cores vão dos matizes claros brilhantes aos matizes escuros e turvos, dependendo da clareza ou da confusão dos sentimentos 011 de energia que os produz. Sentimentos claros e altamente ativados, como o amor, a comoção, a alegria ou a raiva, são brilhantes. E claros, os sentimentos confusos são escuros e turvos. A maneira que esses sentimentos forem ativados através da interação pessoal, da psicoterapia do corpo, etc. As cores se separarão no matiz primário e se avivarão. O capítulo 9 versa sobre esse processo. Esse corpo contém todas as cores do arco-íris. Cada chakra parece um vórtice de uma cor diferente e segue as cores do arco-íris. A lista abaixo mostra os chakras do corpo emocional e suas cores. Chakra 1 igual vermelho. 2 igual vermelho-laranja. 3 igual amarelo. 4 igual verde relvoso brilhante. 5 igual azul celeste. 6 igual anil. 7 igual branco. O capítulo 9 apresenta certo número de observações sobre o corpo emocional durante as sessões de terapia. De um modo geral, o corpo se diria constituído de bolhas de cor, que se movem no interior da matriz do campo etérico, e que também se estendem um pouco além dele. Em determinadas ocasiões, uma pessoa pode arremessar bolhas coloridas de energia ao ar que a cerca. Isso é especialmente observável quando alguém libera sentimentos numa sessão de terapia. O corpo mental, terceira camada. O terceiro corpo da aura é o corpo mental, figura 7 a 9, que se estende além do corpo emocional e se compõe de substâncias ainda mais finas, associadas a pensamentos e processos mentais. Esse corpo aparece geralmente como luz amarela brilhante que se irradia nas proximidades da cabeça e dos ombros e se estende à volta do corpo. Expande-se e torna-se mais brilhante quando seu dono se concentra em processos mentais. Estende-se a uma distância de 75 centímetros a 2 metros do corpo. O corpo mental também é estruturado. Contém a estrutura das nossas ideias. Quase todo amarelo. Dentro dele podem ver-se formas de pensamento, que parecem bolhas de brilho e forma variáveis. Tais formas de pensamento têm cores adicionais, superpostas e que, na realidade, emanam do nível emocional. A cor representa a emoção, ligada à forma do pensamento. Quanto mais clara e mais bem formada for a ideia, tanto mais clara e mais bem formada será a forma de pensamento associada a essa ideia.
Damos realce às formas de pensamento concentrando-as nos pensamentos que elas representam. Pensamentos habituais tornam-se forças bem formadas muito poderosas, que depois exercem influência sobre nossa vida. Para mim, esse corpo foi o mais difícil de observar, o que pode ter sido causado, em parte, pelo fato de só agora estarem os seres humanos realmente começando a desenvolver o corpo mental e só agora estarem começando a utilizar o intelecto de maneira clara. Por essa razão, temos muita consciência da atividade mental Nos consideramos uma sociedade analítica. Além do mundo físico. No sistema que emprego para curar, figura 7a4, as 3 camadas áuricas inferiores estão associadas a energias relacionadas com o mundo físico e as metabolizam. Ao passo que as 3 camadas áuricas superiores metabolizam energias relacionadas com o mundo espiritual. A 4ª camada, ou nível astral, vinculada ao chakra do coração, é o crisol transformador através do qual passa toda a energia que vai de um mundo para o outro. Ou seja, a energia espiritual precisa passar pelo fogo do coração para se transformar nas energias físicas inferiores, e as energias físicas, das 3 camadas áuricas inferiores, precisam passar pelo fogo transformador do coração para se tornarem energias espirituais. No espectro total da cura, discutido no capítulo 22, usamos as energias associadas a todas as camadas e a todos os chakras e fazemos-las passar pelo coração, o centro do amor. Nesta exposição, temos nos concentrado, até agora, nas 3 camadas inferiores. A maior parte da psicoterapia do corpo que tenho visto neste país utiliza, em primeiro lugar, as 3 camadas inferiores e o coração. Assim que principiamos a examinar as 4 camadas superiores do campo áurico, tudo se modifica. Por quê? Assim que você abre sua percepção para camadas superiores à terceira, também começa a perceber pessoas ou seres existentes nessas camadas e que não têm corpo físico. De acordo com minhas observações e as de outros clarividentes, existem camadas de realidade ou outras faixas de frequência da realidade além da física. As 4 camadas superiores do campo áurico correspondem a 4 dessas camadas de realidade. Devo reiterar, mais uma vez, que a exposição que se segue não passa de uma tentativa de chegar a um sistema com o qual seja possível explicar os fenômenos observados. Estou certa de que, no futuro, se criarão sistemas melhores. Este aqui é útil para mim. Na figura 7a4 associei, de um modo geral, os 3 chakras superiores ao funcionamento físico, emocional e mental do ser humano em sua realidade espiritual. Porque quase todos nós só usamos essa porção de nós mesmos naqueles tipos limitados de funções. Estas são a vontade mais elevada, os sentimentos mais elevados do amor e o mais alto conhecimento, em que conceitos inteiros são compreendidos imediatamente. A 4ª camada, associada ao amor, é a porta pela qual podemos entrar nos demais estados da realidade. O quadro, todavia, é mais complicado. Cada camada acima da terceira é uma camada inteira de realidade, com seres, formas e funções pessoais que vão além do que normalmente denominamos humano. Cada uma é um mundo inteiro, em que vivemos e temos o nosso ser. Quase todos experimentamos tais realidades durante o sono, mas não nos lembramos delas. Alguns dentre nós podemos entrar nesses estados de realidade ampliando a consciência através de técnicas de meditação, que rompem os selos entre as raízes das camadas do chakra e, desse modo, proporcionam uma porta de saída para as viagens de consciência. Na exposição seguinte, focalizarei tão só a descrição das camadas áuricas e suas funções limitadas. Mais adiante, farei novas exposições sobre as camadas que superiores ou frequências de realidade. O nível astral, 4ª camada. O corpo astral, figura 7a10. É amorfo e composto de nuvens de cor mais bonitas que as do corpo emocional. O corpo astral tende a ter o mesmo conjunto de cores, mas geralmente impregnadas da luz do amor, estende-se para fora, a uma distância aproximada do corpo de 15 a 30 centímetros. Os chakras estadeiam a mesma oitava de cores do arco-íris do corpo emocional, mas todas impregnadas da luz rosa do amor. O chakra do coração de uma pessoa amante está cheio de luz cor-de-rosa no nível astral. Quando as pessoas se apaixonam, podem ver-se belos arcos de luz rosa entre os seus corações,
e uma bela cor rosa se adiciona às pulsações áureas normais que observo na pituitária. Quando as pessoas estabelecem relações umas com as outras, criam cordões, a partir dos chakras, que as ligam. Tais cordões existem em muitos níveis do campo áurico em adição ao astral. Quanto mais longa e profunda for a relação, tanto mais numerosos e fortes serão os cordões. Quando as relações terminam, esses cordões se dilaceram, causando, não raro, grande sofrimento. O período de cura de um relacionamento, por via de regra, é um período em que se desligam os cordões nos níveis inferiores do campo e se enraizam de novo dentro do eu. Verifica-se grande dose de interação entre as pessoas no nível astral. Grossas bolhas de cor de várias formas movem-se, rápidas, de um lado a outro da sala. Entre as pessoas, algumas são muito agradáveis e outras o são muito menos. Você pode sentir a diferença. Você pode sentir-se constrangido por causa de alguém do outro lado da sala que, aparentemente, nem sequer se deu conta da sua presença, em outro nível. Contudo, muita coisa está acontecendo. Tenho visto pessoas de pé ao lado uma da outra, no meio de um grupo, fingindo não dar pelas respectivas presenças, quando, no nível da energia, se verifica plena comunicação, com grandes quantidades de formas de energia movimentadas entre elas. Você mesmo, sem dúvida, já experimentou isso, sobretudo entre homens e mulheres. Não se trata apenas da linguagem do corpo, há um fenômeno energético real que pode ser percebido. Quando um homem ou uma mulher, por exemplo, imaginam estar fazendo amor com alguém, digamos, num bar ou numa festa, produz-se um verdadeiro teste nos campos da energia para averiguar se os campos são síncronos e se as pessoas são compatíveis. O leitor encontrará novos exemplos desse fenômeno de interação áurica no capítulo 9. O corpo etérico padrão, quinta camada. Chamo a quinta camada da aura etérico padrão, figura 7 a 11, porque contém todas as formas que existem no plano físico em forma heliográfica ou padronizada. Como se fosse o negativo de uma fotografia. É a forma padrão da camada etérica, a qual, como já foi dito, é a forma padrão do corpo físico. A estrutura da camada etérica do campo de energia deriva da camada etérica padrão. É a cópia heliográfica ou a forma perfeita para a camada etérica tomar. Estende-se a uma distância de cerca de 45 a 70 centímetros do corpo. Na doença, quando a camada etérica se desfigura, faz-se necessário o trabalho etérico padrão a fim de proporcionar a sustentação da camada etérica na sua forma padrão original. É o nível em que o som cria a matéria, e o nível em que o som é mais eficaz na cura. Isso será discutido no capítulo 23, sobre a cura. Para minha visão clarividente, tais formas aparecem como se fossem linhas claras ou transparentes sobre um fundo azul cobalto, muito parecidas com uma cópia heliográfica de arquiteto, só que a cópia heliográfica existe em outra dimensão. Como se fizesse uma forma enchendo completamente o fundo, de sorte que o espaço vazio restante cria forma. Um exemplo seria a comparação entre o modo com que se cria uma esfera na geometria euclidiana e o modo com que se cria uma esfera no espaço etérico. Na geometria euclidiana, cria-se uma esfera definindo, primeiro, um ponto. Um raio desenhado, a partir desse ponto, nas 3 dimensões criará a superfície da esfera. Entretanto, no espaço etérico, que se poderia cognominar de espaço negativo, faz-se mister o processo contrário para formar a esfera. Um número infinito de planos, vindos de todas as direções, enche o espaço, com exceção da área esférica do espaço que ficou vazio. Isso define a esfera. E a área não preenchida por todos os planos que se encontram que então define o espaço esférico vazio. Desse modo, o nível etérico padrão da aura cria um espaço vazio, ou negativo, em que pode existir o primeiro nível, ou nível etérico, da aura. O padrão etérico é o padrão para o corpo etérico, que então forma a estrutura da grade, campo de energia estruturado, sobre o qual cresce o corpo físico. Dissarte, o nível etérico padrão do campo de energia universal contém todas as formas existentes no plano físico, exceto no nível padrão. Essas formas existem no espaço negativo, criando um espaço vazio em que a estrutura da grade etérica cresce sobre a qual existe toda a manifestação física.
Focalizando somente a frequência vibratória do quinto nível quando se observa o campo de alguém, só se pode isolar a quinta camada da aura. Quando faço, veja a forma do campo áurico da pessoa, que se estende, aproximadamente, 75 centímetros para fora dela. Dir-se uma forma oval estreita, que contém toda a estrutura do campo, incluindo chakras, órgãos e forma do corpo, membros, etc., tudo em forma negativa. Essas estruturas parecem formadas de linhas transparentes sobre um fundo azul escuro, que é espaço sólido. Quando sintonizo esse nível também percebo todas as outras formas que me cercam nessa perspectiva. Isso parece acontecer automaticamente quando desvio meu mecanismo perceptivo para essa direção. Ou seja, minha atenção é levada primeiro para o quinto nível, em seguida, eu a concentro na pessoa que estou observando. O corpo celestial, sexta camada. O sexto nível é o nível emocional do plano espiritual, denominado corpo celestial, figura 7 a 12. Estende-se cerca de 2 pés a 2 pés e 3 quartos, 60,94 a 83,79 centímetros, de distância do corpo. O nível através do qual experimentamos o êxtase espiritual. Podemos alcançá-lo por intermédio da meditação e de muitas outras formas de trabalho de transformação, de que já fiz menção neste livro. Quando atingimos o ponto de estar onde conhecemos nossa conexão com todo o universo, quando vemos a luz e o amor em tudo o que existe, quando mergulhamos na luz e nos sentimos dela e ela de nós e nos identificamos com Deus, elevamos nossa consciência até o sexto nível da aura. O amor incondicional flui quando existe conexão entre o chakra aberto do coração e o chakra celestial aberto. A esse respeito, combinamos o amor da humanidade. Nosso amor humano básico aos nossos semelhantes na carne, com o êxtase espiritual encontrado no amor espiritual, que vai além da realidade física para todos os reinos da existência. A combinação dos dois cria a experiência do amor incondicional. O corpo celestial apresenta-se diante de mim numa formosa luz tremeluzente, composta sobretudo de cores pastel, que tem um brilho de prata dourada e uma qualidade opalescente, como sequins de madrepérola. Sua forma é menos definida que a do nível etérico padrão, visto que parece compor-se simplesmente da luz que se irradia do corpo, à semelhança da luz intensa em derredor da vela. Dentro dessa luz intensa há também raios mais brilhantes e mais fortes de luz. O corpo etérico padrão é o corpo causal, sétimo nível. O sétimo nível é o nível mental do plano espiritual chamado etérico padrão, figura 7 a 13. Estende-se de aproximadamente 75 centímetros a 1 metro do corpo. Quando elevamos a consciência ao sétimo nível da aura, conhecemos que nos identificamos com o Criador. A forma externa é a forma ovalada do corpo da aura e contém todos os corpos áuricos associados à encarnação atual do indivíduo. Esse corpo é também um padrão altamente estruturado. Vejo-o composto de minúsculos raios de luz auriprateada, de grande durabilidade, que mantém unida toda a forma da aura. Contém uma estrutura de grade dourada do corpo físico e todos os chakras. Quando sintonizo o nível de frequência da sétima camada, percebo uma bonita luz dourada tremeluzente que pulsa tão depressa que emprego o termo tremeluzir. Dir-se-ia milhares de raios dourados. A forma de ovo de ouro estende-se além do corpo numa distância aproximada de 90 centímetros a 1 metro, dependendo da pessoa, com a ponta menor debaixo dos pés e a ponta maior cerca de 3 pés, 91,41 centímetros, acima da cabeça. Poderá expandir-se até mais se a pessoa for muito enérgica. A borda externa me parece, na realidade, uma casca de ovo, com uma espessura de 6 a 12 centímetros. Essa parte externa da sétima camada, muito forte e elástica, resiste à penetração e protege o campo exatamente como a casca do ovo protege o pinto. Todos os chakras e formas do corpo dão a impressão de ser feitos da luz dourada desse nível. Este é o nível mais forte e mais elástico do campo áurico. Pode ser comparado a uma onda de luz estacionária de forma intrincada, que vibra num ritmo elevadíssimo. Pode-se quase ouvir um som ao olhar para ele. Tenho a certeza de que se poderia ouvir um som se meditasse numa imagem assim. O nível dourado padrão também contém a corrente principal de força, que corre para cima e para baixo ao longo da espinha, e é a corrente principal de força que nutre o corpo todo.
a proporção que a corrente de força dourada pulsa para cima e para baixo. Da espinha, carrega energias através das raízes dos chakras e liga as energias recebidas por intermédio de cada chakra. A corrente principal de força vertical induz outras correntes, que formam ângulos retos com ela, a produzirem fitas que se projetam diretamente para fora do corpo. Estas, por seu turno, induzem outras correntes, que circulam ao redor do campo, de modo que todo o campo áurico e todos os níveis abaixo dele são circundados pelas mencionadas correntes e mantidas no interior da rede, que tem forma de cesto. Essa rede mostra a força da luz dourada, a mente divina que mantém unido todo o campo em sua inteireza e integridade. Além disso, no nível etérico padrão estão também as faixas de vidas passadas dentro da casca do ovo. São faixas coloridas de luz que secam completamente a aura e podem ser encontradas em qualquer lugar sobre a superfície da casca do ovo. A faixa encontrada perto da área da cabeça e do pescoço, em regra geral, e a que contém a vida passada que você está procurando clarear em sua atual circunstância de vida. Jacques Charles fala das faixas e de como identificar-lhes o significado pela cor. Mais adiante, na sessão de tratamento da vida passada, descreverei como se devem trabalhar essas faixas. O nível etérico é o último nível áurico do plano espiritual. Contém o plano da vida e é o último nível diretamente relacionado com esta encarnação. Além desse nível, está o plano cósmico, o plano que não pode ser experimentado do ponto de vista limitante de uma só encarnação. O plano cósmico. Os dois níveis acima do sétimo que consigo ver são o oitavo e o nono. Cada um deles se associa, respectivamente, ao oitavo e ao nono chakras, localizados acima da cabeça. Cada qual parece cristalino, composto de finíssimas e altas vibrações. O oitavo e o nono níveis dão a impressão de seguir o padrão geral de alternância entre a substância, oitavo nível, e a forma, nono nível, no sentido de que o oitavo se diria, principalmente, uma substância fluida e o nono, um padrão cristalino. De quanto existe abaixo dele. Não encontrei referências a esses níveis na literatura, mas não digo que não existem. Conheço muito pouca coisa a respeito deles, não ser algumas práticas de cura muito poderosas que me foram ensinadas pelos meus guias. Discutirei esses métodos no capítulo 22. A percepção do campo. Urge lembrar que, quando abre sua visão clarividente, você provavelmente só percebe as primeiras camadas da aura. E é provável também que não seja capaz de distinguir entre elas, pois só verá cores e formas. À medida que progredir, porém sensibilizar-se-á para frequências cada vez mais altas, de modo que poderá perceber os corpos mais elevados. Também será capaz de distinguir camadas e focalizar a camada da sua escolha. A maioria das ilustrações dos próximos capítulos mostra apenas os 3 ou 4 corpos áuricos inferiores. Nenhuma distinção se faz entre as camadas, que parecem estar misturadas umas dentro das outras e agir juntas na maioria das interações descritas. Na maior parte do tempo experimentamos nossas emoções inferiores. Processos básicos de reflexão e sentimentos interpessoais misturados e confusos. Não somos muito bons no distingui-los em nós mesmos. Um pouco dessa mistura chega até aparecer na aura. Muitas vezes o corpo mental e o emocional parecem agir como uma forma confusa. Nas descrições seguintes dos processos terapêuticos não se faz muita distinção entre os corpos. Todavia, através do processo terapêutico ou de qualquer outro processo de crescimento, as camadas do nosso ser se tornam mais distintas. O cliente é muito mais capaz de distinguir entre emoções básicas, processos de reflexão e as emoções mais elevadas do amor incondicional associadas aos níveis áuricos superiores. A distinção se faz por meio do processo de compreensão das relações de causa e efeito descritas no capítulo 15. Ou seja, o cliente começa a compreender como seu sistema de crenças influi nas ideias no corpo mental, e como isso, por seu turno, influi nas emoções, depois no etérico e, finalmente, no corpo físico. Com essa compreensão, podemos distinguir entre as camadas do campo áurico, que se tornam realmente mais claras e mais distintas à proporção que o cliente se torna mais claro, com maior autocompreensão entre as sensações físicas, sentimentos emocionais e pensamentos, e age consequentemente.
Figura 7 a 14, a aura em volta das pontas dos dedos. Mais adiante, nas sessões de tratamento que se seguem, será muito importante distinguir entre as camadas da aura. Respostas às perguntas nos exercícios para ver a aura humana. A energia quase sempre se move da esquerda para a direita ao redor do círculo. Muito desagradável detê-la aí, de ordinário, é impossível deter o fluxo todo. A sensação de estar construindo alguma coisa com as maços é uma sensação pruriginosa com pressão, algo semelhante à eletricidade estática. Quando as bordas do corpo de energia se tocam, a sensação é de formigamento e pressão. Quando a borda do corpo de energia toca a pele, provoca uma sensação de prurido e pressão sobre a superfície da pele. Quando você desenha círculos na palma da mão, sente os contornos prurientes do círculo. A maioria das pessoas vê uma névoa ao redor dos dedos e das mãos quando tenta sentir a aura. Isso se parece um pouco com a onda de calor sobre um radiador. É vista, às vezes, em várias cores, como um toque de azul, por exemplo. De um modo geral, porém, a maioria das pessoas a vê, a princípio, como incolor. Os corpos de energia puxam como balas puxa-puxa entre os dedos, à medida que a névoa de cada ponta entra em conexão com a névoa do dedo correspondente da outra mão. Quando você movimenta os dedos do modo que eles se desemparelhem, a névoa seguirá, de início, o primeiro dedo e, depois, saltará para a ponta do dedo mais próximo. Veja. Figura 7 a 14. Revisão do capítulo 7. 1. Que relação existe entre o campo da energia universal e o campo da energia humana? 2. Com o que se parece o corpo etérico? Como difere ele do corpo emocional? 3. Quais são as 3 funções principais dos chakras? 4. Por que tem o chakra certa cor? 5. Onde está o coração do chakra? 6. Com que estruturas anatômicas se relacionam os chakras? 7. Descreva as 7 camadas inferiores do campo áurico e suas funções. 8. Descreva a relação entre os chakras e as camadas da aura. 9. Onde estão localizados o 8º e o 9º chakras? 10. Descreva um chakra na 7ª camada do campo. 11. Onde está localizada a principal corrente de força vertical? 12. Que camada mantém unido o campo de energia humana, C? 13. Em que camada do C aparecem as emoções? Terceira parte. A psicodinâmica e o campo da energia humana. A luz dourada da chama de uma vela assenta-se sobre o trono da sua luz escura agarrada ao pavio. Usuar. Introdução. A experiência terapêutica. Foi no cenário psicoterapêutico que, pela primeira vez, comecei a ver a Horace de novo, conscientemente, como adulta. Tratava-se de um cenário em que não somente me permitiam observar as pessoas com atenção, mas também me animavam a fazê-lo. Nas minhas longas horas de prática, observei a dinâmica de muita gente, o que constituía um verdadeiro privilégio, uma vez que a ética social normal estabelece limites muito claros para esse comportamento. Tenho a certeza de que todos vocês já passaram pela experiência de interessar-se por determinado estranho num ônibus ou numa lanchonete, quando, depois de uma curta observação, a pessoa lhes surpreende o olhar e faz-lhes saber, com uma expressão nada equívoca, que é melhor vocês pararem de olhar. Agora, em primeiro lugar, como foi que a pessoa ficou sabendo que vocês estavam olhando? Ela os sentiu através do campo de energia. Em segundo lugar, por que foi que ela os intimou a pararem de fitá-la? As pessoas ficam muito nervosas quando são observadas. Poucos dentre nós desejamos que a nossa dinâmica pessoal seja conhecida dos outros. Quase todos nos envergonhamos do que poderá ser visto se outro ser humano olhar para nós com atenção. Todos temos problemas, todos tentamos esconder pelo menos alguns deles. Nesta sessão discutirei o modo com que nossas experiências particulares, incluindo os nossos problemas, se manifestam na aura. Relacionarei tudo isso com a psicoterapia corporal e a estrutura do caráter tal como o define a bioenergética. Primeiro que tudo, porém, comecemos, na base da psicoterapia, com o desenvolvimento da infância. Já se levou a efeito grande número de estudos sobre o crescimento e o desenvolvimento humanos. Erik Erikson é famoso pelo seu trabalho de descrever as fases de crescimento e desenvolvimento relacionadas com a idade.
As diversas fases passaram a ser parte da nossa linguagem de todos os dias como, por exemplo, a fase oral, a adolescência, a pubescência, e assim por diante. Nenhum desses estudos faz menção da aura, pois ela não é conhecida pela maioria das pessoas no campo da psicologia. Entretanto, quando observada, a aura fornece um sem número de informações sobre a constituição psicológica da pessoa e sobre o seu processo de crescimento pessoal. O que quer que se desenvolva na aura, em qualquer fase do crescimento, está diretamente relacionado com o desenvolvimento psicológico nessa fase. Com efeito, observado do ponto de vista áurico, esse desenvolvimento pode ser encarado como consequência natural do que acontece nos campos áuricos. Consideremos a maneira com que o nosso campo de energia costuma desenvolver-se, no período que medeia entre o nascimento e a morte. Capítulo 8. O crescimento e o desenvolvimento humanos na aura. Para versar sobre a extensão da experiência humana desde o nascimento até a morte, e além da morte, valer-me-ei dos recursos que me fornecem tanto a tradição psicológica quanto a tradição metafísica. Se a metafísica os perturba, façam-me a fineza de tomá-la por metáfora. Encarnação. O processo de encarnação dura todo o espaço de uma vida. Não é coisa que ocorre no nascimento e depois se acaba. Para descrevê-la, precisamos empregar termos metafísicos. A encarnação é o movimento orgânico da alma em que suas vibrações ou aspectos mais altos e mais finos são continuamente irradiados para baixo, através dos corpos áuricos mais finos, até os corpos áuricos mais densos, e dali, finalmente, até o corpo físico. Em seu crescimento pela vida fora, essas sucessivas energias são utilizadas pelo indivíduo. Cada uma das fases principais da vida corresponde a vibrações novas e mais elevadas e ativação de chakras diferentes. Em cada fase, nova energia e nova consciência ficam à disposição da personalidade para sua expansão. Cada fase apresenta novas áreas de experiência e saber. A essa luz, a vida está cheia de descobertas e desafios emocionantes para a alma. O processo de encarnação é dirigido pelo eu superior. Esse padrão de vida é mantido na sétima camada da aura, o nível etérico padrão, um padrão dinâmico que muda constantemente, à medida que o indivíduo faz opções de livre-arbítrio no processo de viver e crescer. À medida que ocorre o crescimento, o indivíduo abre sua capacidade de sustentar níveis mais elevados de vibrações, energias e consciência, que lhe atravessam os veículos, os corpos áuricos e os chakras. Desarte. Ele se aproveita de realidades cada vez maiores, à proporção que progride no caminho da vida. Assim como cada indivíduo progride, assim progride também mais elevadas do que anterior, de tal sorte que toda a humanidade se move em seu plano evolutivo no rumo de vibrações mais altas e de realidades dilatadas. O princípio de progressão da raça humana é mencionado em muitos textos religiosos, como a Cabala, o Bhagavad Gita, os Upanishads e outros. O processo de encarnação antes da concepção foi descrito pela Sra. Blavatsky e, mais recentemente, por Alice Bailey, Phoebe Bendit e Eva Pierrakos. De acordo com Pierrakos, a alma em vias de encarnar-se encontra-se com os guias espirituais a fim de planejar a vida que haverá de seguir. Nesse encontro, a alma e os guias ponderam sobre as tarefas que lhe incumbe realizar para o seu crescimento, no karma que precisa enfrentar e com o qual lhe é mister lidar, e nos sistemas de crenças negativas que lhe cumpre esclarecer por meio da experiência. O trabalho da vida geralmente é mencionado com a tarefa da pessoa. Por exemplo, a pessoa pode precisar desenvolver o espírito de liderança. Ao entrar na vida física, ver-se-á em situações em que a liderança é uma questão-chave. As circunstâncias, para cada pessoa, serão inteiramente diferentes, mas todas se concentram na liderança. Uma pessoa pode nascer numa família em que a liderança é tradição, como uma longa linha de respeitáveis presidentes de companhias ou de líderes políticos, ao passo que outra pessoa nascerá numa família em que a liderança não existe e na qual os líderes são vistos como autoridades negativas que devem ser postas abaixo ou contra as quais se faz necessária uma rebelião. A tarefa da pessoa consiste em aprender a aceitar essa questão de forma equilibrada e confortável. Segundo Eva Pierrakos, a dose de aconselhamento que uma alma recebe dos guias na determinação das futuras circunstâncias de vida depende da sua maturidade
Escolhem-se os pais que proporcionarão a necessária experiência ambiental e física. Tais escolhas determinam a mistura de energias que formarão finalmente o veículo físico em que a alma se encarnará para realizar sua tarefa. Tais energias, muito precisas, fornecem à alma o equipamento necessário ao cumprimento da sua tarefa. A alma aceita o encargo não só de uma tarefa pessoal de aprendizagem pessoal, como a liderança, mas também uma tarefa mundial, que implica uma dádiva para o mundo. O esquema é tão singular que, ao cumprir a tarefa pessoal, a pessoa se prepara para cumprir a mundial. A tarefa pessoal liberta a alma, soltando energias que então são usadas na tarefa mundial. No exemplo supramencionado sobre liderança, o indivíduo precisará aprender essa qualidade ou habilidade antes de assumir o papel de liderança no campo de trabalho que tiver escolhido. Ele pode sentir-se intimidado pela extensa linha de antepassados que foram líderes brilhantes, ou sua reação a essa herança será de inspiração para prosseguir com a própria liderança. Cada caso é diferente e muito pessoal, conforme a singularidade da alma que aqui veio aprender. O plano de vida contém muitas realidades prováveis, que permite amplas escolhas de livre-arbítrio. Entrelaçada nessa contextura de vida está a ação de causa e efeito. Criamos nossa própria realidade. A criação, que emerge de muitas partes diferentes do nosso ser, nem sempre é fácil de compreender a partir de um simples nível de causa e efeito, embora muito da nossa experiência possa ser entendido por esse aspecto. Você cria literalmente o que deseja. O que deseja está contido na consciência, no inconsciente, no superconsciente e na consciência coletiva, forças criativas que se misturam para criar experiência em muitos níveis do nosso ser. À medida que progredimos pela vida afora, o que se denomina karma, no meu entender, é a lei de causa e efeito a longo prazo, e também de muitos níveis diferentes do nosso ser. Assim, criamos a partir da fonte pessoal e da fonte grupal e, naturalmente, há grupos menores dentro de grupos maiores, todos emprestando sua contribuição. A grande contextura de experiência da vida criativa. Desse ponto de vista, é fácil olhar para a riqueza da vida com o assombro de uma criança. Após o planejamento, a alma entra num processo de perder aos poucos a consciência do mundo do espírito. Por ocasião da concepção, forma-se um elo energético entre a alma e o ovo fertilizado. Nesse momento também se forma um útero etérico, que proteja a alma entrante de quaisquer outras influências que não sejam as maternas. À proporção que o corpo cresce dentro da mãe, a alma, aos poucos, principia a sentir o seu arrastamento e, devagarzinho, liga-se conscientemente ao corpo. A certa altura, de repente, a alma dá atento dessa conexão, e um vigoroso lampejo de energia consciente desce ao corpo em formação. A alma, então, volta a perder a consciência e redesperta, a pouco e pouco, no físico. O vigoroso lampejo de consciência corresponde ao tempo dos primeiros movimentos do feto. O nascimento. O nascimento ocorre numa ocasião única para a alma entrante. Nesse ponto, a alma perde seu útero etérico protetor e, pela primeira vez, sujeita-se às influências do meio. Pela primeira vez, está só no mar de energia que a todos nos cerca. É tocada por esse campo. Os campos maiores e mais fortes dos corpos celestiais vão influir. Também, pela primeira vez, no novo campo de energia da alma no instante do nascimento. Nesse momento, o mar de energia sofre a influência de outro campo novo, que se acrescenta ao maior e o enriquece, como se soasse outra nota e ela se juntasse à sinfonia já existente da vida. A primeira infância. O processo do lento despertar para o mundo físico continua após o nascimento. O bebê dorme frequentemente durante esse tempo, a alma enche seus corpos de energia mais elevada. Deixa os corpos físico e etérico desimpedidos e permite que eles se ocupem no trabalho da construção do corpo. Nas primeiras fases da vida, a criança incumbe acostumar-se às limitações da sensação física e ao mundo tridimensional. Vi muitos recém-nascidos lutando com esse processo. Tendo ainda alguma percepção do mundo espiritual, forcejam por descartar-se dos parceiros espirituais e das figuras dos pais e por transferir as afeições para os novos pais. Os recém-nascidos que têm observado possuem chakras da coroa bem abertos, figura 8:1. Lutam por caber, espremendo-se, nas limitações de um corpinho de bebê. Quando os vejo deixar o corpo físico, em seus corpos superiores,
Parecem muitas vezes espíritos de cerca de 12 pés, 3,65 metros, de altura. Travam uma luta enorme para abrir o chakra da raiz inferior e estabelecer conexão com a terra. Exemplo disso foi o caso de um menino nascido um mês depois do que se esperava. Após um nascimento muito rápido, foi acometido de uma febre. Os médicos realizaram uma sangria espinhal para verificar se não se tratava de encefalite. Administrou-se a sangria espinhal na região do chakra sacro. A criança lutava para desfazer-se de 2 companheiros de brincadeiras e de uma mulher espiritual que tampouco queria soltá-lo. Na luta, ele se abria e estabelecia conexão com a terra todas as vezes que o seu guia se achava presente. Em seguida, perdia contato com o guia, avistava os companheiros de folguedo e a mulher, e lutava vigorosamente entre os 2 mundos. Nessas ocasiões, sentia maior afinidade com a mulher espiritual do que com a própria mãe física. Na luta para não encanar, julgava a energia fora pelo chakra sacro e para a direita, a fim de evitar o crescimento de raízes diretamente através do chakra básico, primeiro chakra. Conseguia fazê-lo, em parte, à conta do buraco áurico deixado pela sangria espinhal. Depois de um momento de luta, voltava a estabelecer conexão com o guia e se acalmava, abria a raiz e recomeçava o processo de entrada. Tentei ajudá-lo. Na primeira vez, ele aceitou alguma ajuda, mas, depois, recusou-a. Toda vez que eu tentava mandar energia para sua aura, ele fazia um estardalhaço. Ele sabia o que eu estava pretendendo e não me deixava chegar perto. Eu tentava costurar o buraco do chakra sacro na 7ª camada da aura e redirigir-lhe a energia para baixo. Ele não o permitia. Cheguei a aproximar-me quando vi imerso em sono profundo. Mas quando cheguei a uma distância aproximada de um pé, 30,47 centímetros, despertou e abriu a berrar. Tratava-se, evidentemente, de uma luta acirrada, e ele não queria receber ajuda de ninguém. Um dos problemas físicos secundários, nascidos dessa luta básica, foi um problema intestinal provocado pelo uso constante e excessivo do chakra do plexo solar associado aos gritos e ao choro. O problema recebeu o tratamento que se fazia mister depois que ele decidiu permanecer no plano físico. A carta astrológica da criança mostra claramente que é um líder em potencial. Dessa maneira, a alma entra no corpo e dele sai através do chakra da coroa quando começa a trabalhar na abertura do chakra da raiz para deitar raízes no plano físico. Nessa fase, o chakra da raiz assemelha-se a um funil muito estreito, e o chakra da coroa assemelha-se a um funil muito amplo. Os outros chakras se parecem com taças chinesas de chá, pequenas e rasas, com uma estreita linha de energia que volta para dentro do corpo e chega à espinha, figura 8:1. O campo geral de um bebê, amorfo e informe, ostenta uma coloração azulada ou acinzentada. Quando o bebê fixa a atenção num objeto no plano físico, a aura se torna tensa e brilhante, sobretudo ao redor da cabeça. Depois, à proporção que essa tensão se dissipa, a cor da aura desaparece gradualmente, entretanto, preserva parte da experiência em forma de cor da aura. Cada experiência acrescenta um pouco de cor. A aura lhe realça a individualidade. De Sartre, o trabalho de construção da aura também prossegue e continua dessa maneira por toda a vida, de modo que todas as experiências de vida de uma pessoa podem ali ser encontradas. Após o nascimento, subsiste uma robusta conexão energética entre mãe e filho. A essa conexão dá-se, às vezes, o nome de plasma germinativo. É mais forte por ocasião do nascimento e ali permanecerá por toda a vida, conquanto deixe de ser tão pronunciado à medida que a criança cresce. Esse umbigo psíquico é a conexão através da qual os filhos continuam em contato com os pais pelos anos afora. Muitas vezes tem-se a percepção de uma experiência traumática pela qual o outro está passando. Embora possa haver grande distância entre os dois no nível físico, o campo da criança, inteiramente aberto, é vulnerável à atmosfera em que vive. Estejam as coisas em aberto, ou não, a criança sente o que se passa entre os pais. Reage constantemente a esse ambiente energético de maneira compatível com seu temperamento. Pode ter temores vagos, fantasias, assomos de cólera ou doença. Os chakras da criança estão todos abertos no sentido de que não existe uma película protetora sobre eles que mantenha distantes as influências psíquicas que se aproximam.
Isso a torna muito vulnerável e impressionável. Nessas condições, ainda que os chakras não estejam desenvolvidos como os de um adulto e a energia que os penetra seja experimentada de um modo vago, esta energia vai diretamente para o campo da criança, que terá de haver-se com ela de um modo ou de outro. Veja a figura 8a2. Para comparar o chakra de um adulto com o de uma criança. Figura 8a2, chakras do adulto e da criança. Por volta dos 7 anos de idade, forma-se uma tela protetora sobre as aberturas do chakra que filtra um sem número de influências vindas do campo da energia universal. Nessas circunstâncias, a criança deixa de ser tão vulnerável. Essa fase pode ser observada à medida que a criança cresce e se individualiza. Ocorre nas proximidades do momento em que desponta a razão. Muitas vezes se pode ver a criança mais nova sentar-se e aninhar-se no colo da mãe ou do pai. Ela está sendo protegida contra influências externas pelo campo paterno ou materno. Por efeito da vulnerabilidade da criança, sou muito conservadora no permitir que as crianças participem de grupos terapêuticos ao lado de adultos. O adulto não faz a menor ideia do que a criança experimenta, a não ser que tenha regressado a esse estado de vulnerabilidade. Tenho visto pais submeterem os filhos, sem querer, a um choque psíquico desnecessário ao sujeitá-los a uma terapêutica de grupo, na suposição de que se trata de uma coisa progressista, ou sucumbindo a pressões de grupo. A raiva do adulto choca o sistema da criança como um choque físico, ao passo que o pesar e a depressão inundam-no como um nevoeiro. Além da nutrição física, a mãe que amamenta o filho dá-lhe energia etérica. Existe um pequeno chakra em cada bico de seio, que fornece energia ao bebê. Não se esqueçam de que os chakras do bebê não estão desenvolvidos e, portanto, não metabolizam todas as energias do campo da energia universal necessária para sustentar a vida. A infância. À medida que a criança cresce e o segundo chakra principia a desenvolver-se, sua vida emocional se enriquece. A criança cria mundos de fantasia em que pode viver, começa a sentir-se uma pessoa separada da mãe, e esses mundos ajudam a criar a separação. Dentro dos mundos de fantasia estão as propriedades da criança. Ela enviará do seu campo etérico projeções semelhantes a amebas, circundando com elas os objetos. Quanto mais importante for o objeto na construção do mundo de fantasia, tanto maior será a consciência da energia do seu campo com que ela o circundará. O objeto passa a ser parte do eu. E quando lhe é arrebatado a força das mãos, dilacera-lhe o campo e causa-lhe dor, física e emocional. Aos 2 anos de idade, mais ou menos, a criança começa a ver os pais como se estes lhe pertencessem, eu, papai, mamãe, etc. As cores vermelho-laranja e cor-de-rosa tornam-se mais visíveis na aura. A criança aprende a relacionar-se com outra pessoa, aprende um tipo básico de amor. Em função do campo, é capaz de separar-se do campo da mãe, em que pesa o umbigo etérico que ainda as liga. Tem início, assim, o processo da separação e da identidade independente. A criança cria um espaço de fantasia, vive nele, mas ainda tem a mãe ligada a ela por intermédio do umbigo etérico. Ainda pode olhar para trás e perceber que mamãe não está longe demais. Esse espaço se apresenta à visão clarividente como composto de energia proveniente, na maior parte, do nível azul ou nível etérico. Um espaço em que a criança prefere brincar sozinha ou, se consentir na entrada de um companheiro de folguedos, vigie com muito cuidado, a fim de não admitir uma perturbação excessiva do espaço. Nessa fase, a criança não tem o ego suficientemente forte para manter muita clareza entre o eu e o outro. Luta por encontrar sua singularidade e, no entanto, ainda se sente ligada a todas as coisas. Os objetos pessoais tornam-se modos de definir a individuação. O espaço da energia particular ajuda a definição. Assim, quando outra criança visita o quarto de uma criança de 5 a 7 anos de idade, a anfitriã se debate entre o desejo de comunicação com outrem e a preservação da imagem do eu. Daí a luta por controlar objetos pessoais que ajudam a definir quem ela é e em torno dos quais colocou sua própria consciência de energia. A luta aqui visa a reconhecer e manter a auto-individuação e ainda sentir a conexão de um indivíduo diferente. Aos 7 anos de idade, a criança começa a criar muita energia dourada nesse espaço, que fica mais livre, maior, menos ligado à mamãe e mais aberto a visitantes. Com um sentido maior do eu,
A criança começa a ver suas similaridades com outros seres humanos. Pode permitir a outro uma autoexpressão maior dentro do seu espaço particular. Consente-se ao visitante criar todos os tipos de formas de energia dentro do espaço particular. Isso torna as coisas mais divertidas e animadas. Realça a vida da fantasia. As crianças entram na fase da turma. Uma das coisas que possibilita tudo isso é que, aos 7 anos de idade, mais ou menos, todos os chakras têm uma tela protetora estendida sobre eles, que filtra muitas influências energéticas procedentes do campo à sua volta. A criança se sente mais segura. Porque, em seus corpos áuricos, realmente o é exercido para sentir os espaços psíquicos. Os adultos também impregnam seu espaço com a própria energia. Esses espaços psíquicos são ninhos seguros em que as pessoas podem viver e ter o seu ser. Tente sentir os espaços psíquicos que os outros criam. Você pode aprender muita coisa com eles, tanto a respeito de si mesmo quanto do dono do espaço. Basta que você comece a afinar-se com os espaços que visita regularmente. Entre na sala do seu amigo. Como se sente? Gosta dela? Quer ficar aí ou prefere sair? Se tiver filhos, vá ao quarto de cada um deles. Sinta a diferença da energia em cada quarto. Como se ajusta ela ao seu filho? Que parte dela expressa? A cor. É a cor certa para ele, ou é uma cor que você lhe impôs ao espaço? Pense nisso. Tente fazer o mesmo com as diferentes lojas em que entra. Eu, pessoalmente, acho impossível permanecer em algumas lojas por causa da energia que delas emana. Faça agora uma experiênciazinha com objetos. Num grupinho de pessoas, de preferência pessoas sobre as quais você não sabe muita coisa, coloque-lhes os objetos pessoais no centro e escolha um pelo qual se sente atraído. Segure-o com a mão. Que sensação produz? Sente-o pesado, quente, amistoso, inamistoso, triste, feliz, seguro, perigoso, saudável, doentio? Você capta algumas imagens. Espere o tempo que for preciso para firmar-se com eles. Verifique com o dono do objeto. Aposto que você acerta a respeito de algumas coisas que apanha. Pratique e se haverá melhor da próxima vez. A latência. À medida que a criança cresce e chega à latência, entre os 7 anos e a puberdade, ocorre o desenvolvimento de outras faculdades mentais, a par com o desenvolvimento do terceiro chakra. Nessa ocasião, adiciona-se à aura mais um pouco da cor mental, o amarelo. Conquanto este chakra esteja abrindo as energias mentais e a criança frequente a escola, usam-se as energias mentais principalmente para ressaltar a vida de fantasia da criança. Aqui entram em cena profundos impulsos teleológicos e conexões com o longo desenvolvimento passado da humanidade. A criança passa a ser o chefe índio, a princesa, a Mulher Maravilha. São profundos impulsos idealistas que revelam os anseios da alma e, muito provavelmente, se relacionam com a sua tarefa mundial. No interior dessas formas arquetípicas se encontram os profundos anseios espirituais do indivíduo, suas metas e aspirações, expressas pelas qualidades manifestadas no quintal de casa ou no pátio da escola. É agora que os 3 primeiros centros, o físico, o emocional e o mental do plano da Terra, trabalham juntos para expressar a primeira fase da encarnação da alma. Adolescência. O desafio da adolescência, como em todos os estágios do crescimento, é encontrar o eu e permanecer-lhe fiel por todo o caos das mudanças físicas e emocionais. Doces anseios e dolorosas rejeições. À proporção que a criança se aproxima da puberdade, vastas mudanças começam a verificar-se em todo o corpo e no campo de energia circundante. Acrescenta-se mais verde a aura e ao espaço particular do indivíduo, que se impregna das vibrações dos amigos. À medida que se abre o chakra do coração para novos níveis de sentimentos, e o alvorecer de Eros e do amor emerge das profundezas da psique, a bela cor de rosa enche o campo. Ativa-se a pituitária, o chakra do terceiro olho, e o corpo começa a amadurecer para chegar ao corpo do adulto. Todos os chakras sofrem o influxo dessas mudanças. As novas vibrações superiores são, por vezes, aceitas com entusiasmo pelo indivíduo e, outras vezes, detestadas por trazerem consigo novos anseios e nova vulnerabilidade, que o indivíduo ainda não experimentou. Às vezes,
todo o campo se arrebenta e os chakras se desequilibram totalmente, ao passo que, em outras ocasiões, tudo flui na maior harmonia. Assim sendo, o indivíduo passa por grandes mudanças da realidade emocional, e seus atos expressam essa confusão. Num momento ele é criança e, no momento seguinte, adulto. O indivíduo repete agora todas as fases de crescimento que experimentou, mas com uma diferença. As 3 primeiras envolviam eu como centro do universo. Era eu, papai, mamãe, meus amigos, etc. Agora é um relacionamento eu-tu. O eu não existe sozinho e o bem-estar do eu depende de ajustamentos apropriados ao não eu. Isso é causado, em parte, pelo fato de já não possuir o indivíduo objeto do amor, como possuía no caso dos pais ou dos brinquedos. Seu bem-estar depende de uma equilibração de seus atos a fim de convencer o ser amado a amá-lo ou, pelo menos, assim acredita ele. Isso faz pressão sobre a psique, levando-o a oscilar entre quem ele pensa que é e quem ele pensa que deve ser, de acordo com o que imagina que ela quer que ele seja, e vice-versa. Claro que o mesmo já ocorria com os pais, mas é trazido à superfície porque, a qualquer momento, o ser amado pode escolher outro, e a miúde o faz, publicamente. A idade adulta. No fim da adolescência, os chakras e o padrão de energia usado pelo indivíduo estão estabelecidos. Todos os chakras assumiram uma forma adulta. Nesse ponto, o indivíduo tenta afirmar-se e não quer mais mudanças. Alguns são capazes de levar a efeito os seus desígnios nesse sentido e, com isso, fazem com que a vida se estagne em padrões seguros e estabelecidos de realidade claramente definida e limitada. A maioria das pessoas, suficientemente abalada pelas experiências de vida, vê que a realidade não é tão facilmente definível e continua a busca perpétua do sentido que a leve, através de um desafio constante, a experiências mais profundas de realização. Na maturidade, o eu-tu se expande para incluir a família pessoal, que cria sua própria forma de energia. Mas energias que fluem pelo chakra da garganta ajudam a se dar e receber pessoal. Enquanto o tempo se escoa, o eu-tu se expande até incluir o indivíduo e o grupo. O coração pode abrir-se para abranger não só o amor da companheira e dos filhos, mas também da humanidade. A cor que se vê na aura é um formoso lilás, que se transforma na integração da consciência do eu, do outro e do grupo. Quando o terceiro olho se abre para vibrações mais elevadas, começamos a ver a unidade de todas as coisas e podemos ver, ao mesmo tempo, a preciosidade única de cada alma dentro da unidade. A maturidade. À medida que o indivíduo se aproxima da velhice e da morte, podem ser acrescentados aos corpos de energia maiores graus de vibração superior. Os cabelos das pessoas assumem uma coloração branca brilhante, à proporção que a luz branca que lhes percorre o ser aumenta sua afinidade com o mundo espiritual. Agora, a relação eu-tu se acrescenta uma relação pessoal muito profunda com Deus. A energia terrena inferior, metabolizada através dos chakras inferiores, diminui e é firmemente substituída por energias superiores mais finas, que têm muito mais que ver com o espírito do que com a vida no plano físico. A pessoa está se preparando para regressar à casa no mundo espiritual. Quando esses processos naturais são compreendidos e se lhes permite desdobrarem-se desde o interior da psique, a serenidade e o amor enchem a vida pessoal do indivíduo. As coisas ocupam seus lugares mercê do crescimento que se verificou no correr dos anos. O chakra do plexo solar, em especial, torna-se mais harmonioso. A pessoa é capaz de aumentar a profundidade da percepção que faz da vida, a despeito da diminuição da força física, uma coisa de interesse cada vez maior e de experiência cada vez mais rica. É lastimável que a nossa cultura, de um modo geral, não respeite nem utilize esse grande recurso de sabedoria e luz, como fazem outras culturas, como a dos índios americanos nativos, na qual os avós retinham o poder de decidir pela comunidade. A morte. No momento da morte, segundo Poebe Bendite, um raio luminoso ilumina o coruto da cabeça quando a pessoa deixa o plano da terra pelo chakra da coroa. A experiência de sair pelo coruto da cabeça foi descrita muitas vezes como uma passagem pelo túnel entre a vida e a morte. Um longo túnel escuro com uma luz brilhante no fim. Pode dizer-se também que a experiência do túnel é a alma que sobe pela principal corrente de força do corpo ao longo da espinha e deixa o corpo na luz brilhante do
Chakra da coroa. Por ocasião da morte, a alma é recebida por velhos amigos falecidos e pelos guias espirituais. Nesse momento, vê passar toda a sua vida muito rápida e claramente. De modo que não há engano possível quanto ao que aconteceu, as escolhas que foram feitas, as lições que foram aprendidas e as